Boa tarde, tudo certo? Aqui é o Gustavo, esse é o canal Quinto Chakra e eu tô aqui para falar sobre um assunto bem polêmico que mexe muito com a crença das pessoas e faz uns 2 anos que eu tenho estudado muito sobre esse assunto. Então, o que eu tô falando aqui não é por falta de pesquisa que eu tenho essa ideia, e essa ideia não é minha, na verdade, é uma constatação de um fato que era sabido pelos nossos ancestrais, mas que a gente, como sociedade, esqueceu e foi enganado também. Onde a gente tá? É uma boa pergunta, né? Onde a gente tá? Na primeira série, ou na segunda, terceira, no momento em que a professora vai, ou o professor vai ensinar sobre o planeta Terra, planeta, que na verdade é um plano, eles só adicionaram um T no final. Quando ela vai explicar que a gente está numa bola girando a milhares de quilômetros pelo universo no vácuo infinito, eles têm um objetivo com essa ideia. Eles, eu digo, as pessoas que controlam o sistema de educação. Porque não é culpa da professora. A professora é uma vítima, assim como os alunos. Quem dá as diretrizes do ensino, no caso do Brasil, o Ministério de Educação e Cultura, só que o Ministério de Educação e Cultura não tem nenhuma ideia própria. O Ministério de Educação e Cultura é um puxadinho do Ministério de Educação e Cultura lá de fora. Tudo vem de fora, tudo vem da elite que controla o mundo. Mas enfim, quando a professora vai falar que a gente vive numa bola gigante que está girando em 3 sentidos diferentes: rotação, translação e o movimento do Sol pelo espaço. Mesmo com muita matemática por trás dessas afirmações, é só isso. É uma matemática inventada. Não foi feito nenhum experimento que comprova que a Terra está girando. Nunca. O pêndulo de Foucault, que é o experimento que eles usam como sendo o experimento que provou que a Terra gira, ele é completamente sem sentido. E hoje, se tu for comprar um pêndulo de Foucault na internet, ele vem com bateria. Por que bateria? Se não é para provar o movimento da Terra, não precisa de bateria. Mas enfim, isso é só detalhes. O que acontece? Quando eu digo que a Terra não é redonda, as pessoas ficam muito assustadas e começam a combater essa ideia. Por quê? Porque toda a sociedade, há 500 anos, mais, tem essa ideia introjetada na cabeça desde criança. Quando a gente é criança, a gente absorve muito as ideias. Elas ficam gravadas muito mais fortemente quando a gente é criança. E é por isso que é a primeira matéria de ciências. É ensinar que a gente está numa bola. É, na verdade, uma prisão mental muito bem arquitetada para tirar o nosso poder, para tirar a sabedoria de entender quem a gente é e onde é que a gente está. É uma mentira muito bem contada. Mas as mentiras, tu pode enganar poucas pessoas por muito tempo. Ou tu pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Mas tu não pode enganar todo mundo para sempre. E é por isso que está ressurgindo a verdade de que a Terra é plana. A gente vive num plano de existência. Existem planos de existência acima de nós e existem planos de existência abaixo de nós. E a Terra é o meio. E a gente está na Terra, que é o meio. O que acontece é que eles escondem os fatos, porque todo ser humano é capaz de olhar para o mar e perceber que ele é reto. E todo mundo fala nível do mar. O que quer dizer nível do mar?
se a gente vive numa bola curva? Por que o horizonte acompanha a altura dos olhos? Não importa a altura que o observador se encontra. Se tu tá num avião, o horizonte está na altura dos olhos. Se tu tá na Terra, o horizonte está na altura dos olhos. Se tu tá no espaço, o horizonte continua na altura dos olhos. Porque um plano estendido se comporta dessa forma. Ele sempre vai subir à altura dos olhos, se é um plano. Se é uma bola, conforme o observador sobe, o plano de observação cai. Mas aqui ele não cai. E eu pude ver isso quando eu andei de avião. Existem muitos vídeos de pesquisadores independentes que sobem balões com uma câmera e a câmera filma o horizonte acompanhando a altura, o meio da tela, o nível dos olhos, para sempre. Sempre fica o horizonte no nível dos olhos. E isso é um fato, isso é ciência. A Terra plana não é uma teoria anticientífica. Na verdade, ela é muito mais científica do que a teoria do globo. Porque a teoria do globo nunca foi provada. E eu gostaria que tivesse sido. Porque eu tô há 2 anos ficando maluco da cabeça, tentando achar as respostas. E não tem. Não tem comprovação de que a gente vive numa bola girando no espaço. As estrelas não se mexem em relação umas às outras há milhares de anos. Todos os nossos ancestrais conheciam a astrologia e se orientavam pelas constelações. Só que se a gente está numa bola, girando em 3 movimentos diferentes, com velocidades absurdas, por que as constelações continuam no mesmo lugar? Por que ainda é possível olhar para Polaris, que é a estrela central que fica alinhada com o polo norte da Terra, olhar para ela e se orientar observando as outras constelações, e elas continuam no mesmo lugar relativo ao centro desde milhares de anos atrás. Por quê? Por que a astrologia não é ensinada para ninguém na escola? Porque a astrologia é uma ferramenta poderosa de entender as forças que governam a Terra. E só os ricos e a elite têm conhecimento real de astrologia. Para nós não é ensinado. Porque o grande objetivo deles é tirar o nosso poder pessoal. Quanto menos conhecimento a gente tiver sobre quem é, para onde a gente vai, onde é que a gente está, melhor para eles. Menos ameaçadores nós nos tornamos para eles. Se a população, em geral, tivesse sido ensinada sobre astrologia, sobre onde a gente está, sobre o plano terrestre, sobre como sair daqui, tudo ia ser diferente. E se tu não acredita no que eu tô falando, faz a tua própria pesquisa. Mas pesquisa de mente aberta. Pesquisa querendo descobrir a verdade. Isso é o mais importante. Porque a verdade existe. E em algum momento ela vai ser revelada. Se tu tiver alguma pergunta sobre como funciona a enganação deles, ou sobre como funciona o modelo que a gente vive, o modelo terrestre mais aproximado, porque eu não tenho todas as respostas. Ter sido introduzido à mentira, eu considero como uma sorte. Na verdade, eu queria muito saber e eu fui atrás e descobri que a gente estava sendo enganado. Mas existiram pessoas que já passaram por esse processo e que disponibilizaram o conteúdo para que eu pudesse acordar. Sem eles eu não teria acordado. Acordado para mentira, no caso. Mas é o dever de cada um buscar a resposta. Se tu tá inconformado com alguma coisa.
E eu tô inconformado com o jeito que a gente vive hoje. E eu quero mudar. E a mudança passa pelo redescobrimento da verdade. Passa.